Eu sou o diácono Domingos Araújo. Estou hoje trazendo o terceiro estudo bíblico desta tese, sobre a mutilação dos 10 mandamentos. A Bíblia responde em Êxodo 20 versículos 3 a 17, que o segundo mandamento é omitido no catecismo romano. E o último foi desdobrado em 2, para que os católicos não conheçam a verdade sobre a idolatria. Resposta: sobre a Igreja Católica e a Reforma. O nome protestante, que somos nós os evangélicos, usado para designar pejorativamente os crentes, foi dado aos integrantes do movimento denominado de a Reforma Protestante, ocorrido no século XVI, contra os falsos ensinos do catolicismo. Poucos sabem, porém, que a Reforma foi liderada por um padre chamado Martinho Lutero, que descobriu a verdade sobre a doutrina da Igreja Católica. Ao traduzir a Bíblia para o alemão, Lutero defendeu 3 pontos. Você pode ver o filme Lutero. Sola Scriptura quer dizer, somente a Escritura. Somente, sola. A Escritura é a norma determinadora e não a norma determinada para as decisões da fé e da vida. Mateus 4 versículo 4. E Marcos 14 versículo 27. E Marcos 7 versículos 11 a 13. O que tem servido de base para a fé católica não tem sido o ensino da Igreja, sem o devido exame da Bíblia e a tradição dos pais. O que dizer de todas as violações às Escrituras, já expostas aqui? 1 Coríntios 4 versículo 6. Como um novo paradigma de fé. Não ultrapasseis o que está escrito. Sola fide sola gratia. Somente a fé e a graça. Somos justificados, salvos pela graça, por meio da fé. A justiça de Deus descarta qualquer salvação por obras. Vejam, Romanos 1 versículo 17. E em Efésios 2 versículos 8 e 9. Tito 3 versículos 3 a 5. Isaías 41 versículo 24. Se só fazer o bem, não salva. Qual é o futuro eterno de quem morre crendo estar salvo pelas obras? Porque o Papa omite isso. Se o Papa tem o controle sobre as almas no purgatório, diz Lutero, porque ele não abre os portões e as deixa ir. João 3 versículos 17, 18 e 36. Romanos 3 versículo 23. Muitos estão na Igreja Católica pensando em mudá-la. O padre Lutero saiu. A Bíblia responde. Resposta: sobre a paganização da doutrina. A paganização da doutrina cristã ocorreu durante séculos. Foram acrescentadas diversas práticas condenadas pela Bíblia. Vejam algumas. Século 1 e 2. Ano 33 a 196. Dogma ou cerimônia. A Igreja não aceitou nenhuma doutrina antibíblica. Século 4. Ano 320. Iniciou-se o uso de velas. Ainda no século 4, ano 400. Iniciou-se a orações pelos mortos e sinal da cruz feito no altar. No século V, ano 431, Maria é proclamada a Mãe de Deus. No ano 593, o dogma do purgatório começa a ser ensinado. No século VI, ano 600, o latim passa a ser usado como língua oficial na missa. No ano 609, começo histórico do papado. No século VIII, ano 789, o início do culto das imagens e das relíquias. Ainda no século VIII, ano 819, a festa da Assunção de Maria passa a ser observada. Século IX, ano 880, canonização dos santos. Século X, ano 998, estabelecimento do dia de finados. No século X, ano 998, Quaresma. E no ano 1000, cânon da missa. Século XI. No ano 1074, proíbe-se o casamento para os sacerdotes. Ainda no século XI, ano 1100, introduz-se na Igreja o culto dos anjos. Mesmo ainda no século XI, ano 1115, a confissão é transformada em artigo de fé. Século XII. E no ano 1160, estabelecidos os 7 sacramentos. E no ano 1186, o Concílio de Verona estabelece a Santa Inquisição. Ainda no século XII,
Ano 1190, estabelecida a venda de indulgências. Continuando no século XII. Ano 1215. A transubstanciação é transformada em artigo de fé. Já no século XIII. Ano 1220. Adoração à hóstia. E ainda no século XIII, ano 1226, introduz-se a elevação da hóstia. No mesmo século XIII e no ano de 1229, proíbe-se aos leigos a leitura da Bíblia. E no ano de 1264, festa do Sagrado Coração. A Igreja Católica Apostólica Romana é proclamada como sendo a única verdadeira. No século XIII. No ano de 1303. Onde se encontra a salvação. No século XIV. No ano de 1311. Procissão do Santíssimo Sacramento e a Ave Maria. No século XIV. Ano de 1414. Definição da comunhão com um só elemento, a hóstia. No século XV. Ano de 1439. Os 7 sacramentos e o dogma do purgatório são transformados em artigos de fé. No século XV. Ano de 1546. Conferida à tradição, autoridade igual à da Bíblia. No século XIX. Ano de 1870. A infalibilidade papal. E no século XX. Ano de 1950. A Assunção de Mana. Agora vamos para a Bíblia Sagrada. Que esta palavra é realmente infalível. Resposta sobre Maria e a Bíblia. O culto a Maria foi organizado no ano 381. E recebeu o título de Mãe de Deus em 431 d.C. A Assunção tornou-se artigo de fé em 1950. Resposta sobre Maria e a Imaculada Conceição. A doutrina de que ela foi concebida sem qualquer mancha de pecado original. Foi criada pelo Papa Pio IX em 1854. O Vaticano II declarou-a imune de qualquer mancha de pecado. Veja como a Bíblia responde. Resposta sobre Maria ter vivido sem pecado. A Bíblia responde que apenas Jesus não cometeu pecado algum. Leiam em Hebreus 9 versículo 28. E em Lucas 1 e 46 a 47. Maria declarou-se pecadora como qualquer outra pessoa. Ao apresentar Jesus no templo, ela mesma se incluiu no sacrifício de um par de rolas pelo seu pecado. Veja Lucas 2. 22 a 24. Comparar Levítico 12, 1 a 8. Na verdade, Maria era piedosa. Resposta sobre Maria ser a mãe da Igreja. A Bíblia responde que Maria foi tratada por Jesus como uma mulher normal e não como a mãe da Igreja. Jesus chamou-a de mulher. João 2 versículo 4. Como fez com a samaritana. João 4. Versículo 21. E com a cananeia. Mateus 15 versículo 28. A Bíblia de Jerusalém Católica diz que a frase, mulher, que tenho eu contigo, dirigida por Jesus a Maria nas bodas de Canaã, foi dita para mostrar que não desejava relacionamento algum com ela naquela hora, e não para atender uma mediação, porque ela tem tal honra. E João Batista não, se ele foi, para Jesus, o maior entre os nascidos de mulher. Mateus 11 versículo 11. Resposta sobre Maria ser uma mulher perfeita. A Bíblia responde que Maria esqueceu Jesus em Jerusalém. Lucas 2 versículos 42 a 46. Pense. Sendo mãe de Deus, como esqueceria por 3 dias o Filho, que é o próprio Deus? Ela teria se esquecido de Deus. Resposta sobre Maria ser mãe de Deus. O título de mãe de Deus foi aceito em Calcedônia, no ano de 451 depois de Cristo, sendo confirmado em 1964. No Concílio Vaticano II. A Bíblia responde que Deus não tem mãe. Ele não tem origem. A palavra origem só se aplica a coisas criadas. Ele é o Pai da eternidade. Se fosse verdade, analise. Os irmãos de Jesus também teriam de ser irmãos de Deus. E José era padrasto de Deus. É certo que não. A lógica do Altíssimo não é igual à nossa. Jesus disse que um pai não deve chamar o filho de Senhor. Mateus 22. Versículos 41 a 46.
Maria, porém, o fez, mostrando ser uma serva, e não a mãe de Deus. Lucas 1. Versículos 38 a 46. Resposta: sobre Maria ser mãe de todos nós. Querem dar a Maria a posição de mãe de Deus e de todos nós. A Bíblia responde, porém, que chegaram para Jesus e lhe disseram: bem-aventurado o ventre que te trouxe, e os peitos em que mamaste. Jesus replicou: antes bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Lucas 11 versículo 28. Resposta: sobre a grande importância de Maria na Bíblia. A última referência de Maria na Bíblia ocorre em Atos 1 versículo 14. Quando ela se encontrava em oração com os demais seguidores de Jesus. A Bíblia responde que todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas. Com as mulheres de Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Fora isso, nada mais se lê em Atos dos Apóstolos sobre Maria. Assim como em todo o restante do Novo Testamento. Se Maria fosse a mãe de todos nós, a quem devemos recorrer como a nossa gloriosa? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu. O Filho do Homem, que está no céu. João 3 versículo 13. E em 1 Coríntios 15 versículos 3 a 4. Bíblia Ave Maria. Intercessora, como afirmam os católicos. Não é óbvio que a Bíblia deveria dar-lhe um pouquinho mais de atenção? Resposta: sobre o poder miraculoso de Maria na Bíblia. A Maria do ensino católico pouco tem a ver com a Maria do Novo Testamento. A Bíblia responde que nos evangelhos e nas cartas paulinas, onde nem se fala dela, Maria não demonstra qualquer poder de milagre. A Bíblia se centraliza em Jesus. Mateus 28 versículo 18. Resposta: sobre Maria ter sido elevada ao céu. Ensina-se que, pelo fato de Maria não ter pecado, ela nunca experimentou a morte. Ao invés disso, ela ascendeu fisicamente à presença de Cristo. Essa crença, que passou a ser doutrina oficial da Igreja somente em 1950, carece de base bíblica e histórica. A Bíblia responde. Resposta: sobre a veneração de Maria. Apesar de a teologia católica tentar traçar uma linha entre a adoração que se dá a Deus e a que se oferece a Maria, dois teólogos católicos explicam que na prática elas não se podem distinguir. Os termos específicos usados são: latria, adoração que se dá somente a Deus; dúlia, veneração que se oferece aos santos; e hiperdúlia, veneração especial que se dá a Maria. A Bíblia responde que o próprio Satanás pediu para Jesus prostrar-se diante dele, pois entendia que, em si, este ato consistia em adoração. Mostrando os reinos da terra, disse ele a Jesus: eu te darei tudo isso, se caíres de joelhos para me adorares. Mateus 4 versículo 9. É bom lembrar que ele se tornou demônio porque queria tirar a glória devida somente ao nosso Deus. Isaías 14. Versículos 13 e 14. Resposta: sobre as várias identidades de Maria. Maria possuiu mais de 1025 títulos. É chamada de Senhora de Fátima, Senhora Aparecida, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Virgem Maria, Imaculada Conceição, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora das Lágrimas, Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora do Amparo. Enfim, são mais de 1000, assumindo assim diversas identidades. A alegação de que isto se dá em decorrência da cultura não tem base na Escritura. Contrariando esta ideia, a Bíblia responde que Deus jamais anulou a identidade de alguém, inclusive os anjos, ao se apresentarem em culturas diferentes, mantém o mesmo nome. No caso de Maria, há mudança não só no nome, como também na forma. Quem age deste modo, apresentando-se com vários nomes e de diversas formas, é o próprio Satanás, segundo Coríntios 11 versículo 14. Resposta: sobre Maria ser a Mãe Santíssima. Apesar de ter sido uma serva fiel do Senhor, Maria foi mãe de Jesus porque José a desposou, por ser este da descendência de Davi, e não ela. Mateus 1 versículo 16. Pense, como ela tem sido escolhida apenas por temer a Deus.
disse Raabe, pecadora, Mateus 1 versículo 5, e Batseba, adúltera, Mateus 1 versículo 6, também eram da linhagem de Jesus. A Bíblia responde que Maria deu à luz Jesus pela graça, favor imerecido. Resposta: sobre Maria ser corredentora, a Bíblia responde que não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Hebreus 9 versículo 22. Se Maria é a Redentora, em que cruz ela derramou seu sangue? Hebreus 9 versículo 22. Na cruz da direita ou na cruz da esquerda? Em nenhuma. Logo, ela não pode ser Redentora. Só Jesus, sem pecado, verteu seu sangue pelos pecadores. 1 Pedro 1 versículo 19. Resposta: sobre o título de Ave Maria. O título Ave Maria surgiu no século XXI e se tornou comum entre os católicos a partir de 1326. Este título era usado para dirigir-se aos imperadores para designar seu senhorio e a sua divindade. Ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, anjos, na terra, homens, e debaixo da terra, demônios. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, 9, versículo 11. A Bíblia responde que Jesus é o único Senhor. Filipenses 2, versículo 11. 9 a 11. O homem não deve se ajoelhar diante de nenhum outro nome. Resposta: sobre Maria ser mediadora. Conceder a Maria a função de mediadora implicaria conferir-lhe atributos que pertencem somente a Deus. Analise bem como ela atenderia a todos ao mesmo tempo, já que ela não é onipresente nem onisciente, atributos de Deus. Onipresente, capaz de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Onisciente, aquele que sabe todas as coisas. Nem os anjos, nem Satanás têm tais atributos. Quanto mais uma mulher na condição de serva, mesmo sendo Maria. Colocá-la nesta posição é igualar a Deus. A Bíblia responde que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Leiam em 1 Timóteo 2, versículo 11. Resposta: sobre Maria ser bendita entre as mulheres. Por acaso, Maria teria acesso aos vivos para rogar a Deus por eles? Tal crença envolveria a mediunidade. Isto é impossível à luz da Bíblia. 1 Samuel 12. Versículo 11, 22 e 23. A Bíblia responde que Maria nem mesmo ressuscitou. Ela ainda está aguardando este dia, como todos aqueles que morreram em Cristo. 1 Tessalonicenses 4. Versículos 13 a 18. O anjo Gabriel saudou Maria apenas como a serva do Senhor. Lucas 1 versículo 28. E após a anunciação, ele apresentou-se apenas a José, o cabeça do lar. Mateus 2 versículos 13, 19 e 22. Maria só foi chamada de bendita entre as mulheres por causa de Jesus. Contudo, usam a saudação para torná-la santíssima. Na Bíblia, porém, o termo bendito é usado 170 vezes para designar as pessoas que temem a Deus. Somente em Deuteronômio 28, 1 e 6 é usado 6 vezes, para referir-se àqueles que guardam a palavra de Deus. Resposta: sobre Maria ter outros filhos além de Jesus. A Bíblia responde que Maria teve mais filhos. Mateus 1 e 24 e 25. Marcos 3 versículo 33. Confira seus nomes em Mateus 13, 54 e 56. Jesus foi o primogênito, primeiro filho, Lucas 2 versículo 11. João 3 versículo 6. Mateus 13 versículo 54 e 56 relata: todos ficaram admirados e perguntaram: não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco as suas irmãs? Não ter mais filhos implicaria em maldição. 1 Samuel 1. Versículos 1 a 20. Resposta: sobre Maria e os primos de Jesus. Afirma-se que quando a Bíblia fala dos irmãos e irmãs de Jesus, estão se referindo a graus de parentesco próximos. Primos, tios, porque o hebraico e o aramaico não diferenciam um do outro. Isso serviria se fosse no Antigo Testamento.
Mas, aqui trata-se do Novo Testamento, escrito em grego, o qual possui um termo definido para cada grau de parentesco. O grego usa adelphos. Para irmão, adelphe. Para irmã, anepsios. Para primo, issugenes ou sugenes para prima. A Bíblia responde que Jesus tinha adelphos e adelphes, Mateus 13. 55 a 56. João 7, 1 a 10. Conclusão. Encontramos os diferentes graus de parentesco bem especificados no Novo Testamento. Em Colossenses 4 e 10. E Marcos é chamado de primo de Barnabé. Em Lucas 1 versículo 36. Isabel é referida como a prima de Maria. E em Gálatas 1 versículo 19 Tiago é colocado como o irmão carnal do Senhor. Resposta: sobre a irmã de Maria de Nazaré. Para muitos os irmãos de Jesus eram os filhos de uma tia, chamada Maria de Cleofas, mulher de Cleopas, irmã de sua mãe. João 19 versículo 25. Bíblia de Jerusalém. A Bíblia responde que Mateus 27:56 e Marcos 15:40 indicam, porém, que a tia de Jesus era Salomé, mulher de Zebedeu. Examine. Mateus 4 versículo 21, Marcos 1 versículo 19, Marcos 3 versículo 17, e 10 versículo 35, e em Lucas 5 versículo 10. Estes textos comprovam que Zebedeu tinha 2 filhos, Tiago e João, constante como a Bíblia difere entre eles e os irmãos de Jesus em Atos 1, versículo 13 a 14. Diz que Tiago é irmão de Jesus. A Bíblia responde: a palavra que nos falaste em nome de Deus, nós não a quereremos escutar. Cumpriremos, porém, todas as promessas que fizemos de queimar incenso, velas, à Rainha do céu, não tendo o Senhor podido suportar mais a maldade de vossos atos e abominações. Foi nossa terra amaldiçoada. Se a calamidade vos adveio, é porque ofereceste incenso deste modo, pecando contra o Senhor, e porque recusaste ouvir a sua voz. Obra de artesão, de mão de ourives. As cores de suas vestes são o roxo e o vermelho. Trabalho de mestres no ofício. Suas estátua é uma mentira. Vida ela não tem. Ídolos são coisas vazias. Na hora do acerto de contas, serão destruídos. Jeremias 44. Versículo 6 a 17. Isaías 45 versículo 20. Resposta: sobre Maria como a Rainha do Céu. O Papa Pio XII coroou Maria como a Rainha do Céu em 1954. Analise com atenção o que Deus disse da devoção à Rainha do Céu em tempos passados. Pense, se Deus condenou o culto à Rainha do Céu no passado, ele mudaria? Não. As tradições católicas estariam erradas? A Bíblia é a palavra de Deus. Ao recusá-la, você estará, na verdade, rejeitando o próprio Deus. Você ficará com a Bíblia ou com a coroação de Maria como Rainha do Céu. Examine. Juízes 6 versículos 30 e 31. Isaías 44 versículos 11 a 20. Jeremias 10 versículos 3 a 5. E Deuteronômio 4, versículos 16 a 17. Amém. Fique na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que é somente Ele o caminho, a verdade e a vida. João 8 versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deixe seu like ajudando o canal a crescer. Meu muito obrigado. Examine.